Podemos começar, Tatiana? Eu vou pedir então para a Gláucia fazer uma oração por essa área. Eu vou falar sobre a sexta-feira. E como outras pessoas já falaram aqui, cada dia dessa semana, antes da crucificação, da ressurreição de Jesus, daria um curso inteiro. Então, a sexta-feira, obviamente, mais ainda daria uns 3 cursos. Tá bom? Melhorou? Tá bom. Eu vou me concentrar, então, em três tópicos aqui da sexta-feira. No Sinédrio, que eu estudei um pouquinho, Pilatos e numa mulher que estava à beira da cruz quando Jesus foi crucificado, que é Maria, considerada irmã de Maria, certo? Irmã, a tia de Jesus, que eu nunca tinha prestado atenção nela, e lendo eu encontrei algumas referências interessantes. Então, eu vou começar primeiro falando um pouquinho sobre o Sinédrio. E, como sempre, aqui na aula, por favor, vocês interrompam, façam suas observações, comentários, que é importante. Então, se o Paulo Curca quiser me corrigir, por favor, corrija. Mas, pelo que eu estudei aqui, o Sinédrio, a palavra vem de um termo grego, que quer dizer conselho. Eu acho que a origem da palavra Senado. A mesma origem da palavra Senado. Você não quer um pouquinho? Pode ser. Então, há uma certa controvérsia sobre exatamente qual era o papel do Sinédrio nos tempos de Jesus. Alguns historiadores, pesquisadores, acham que era uma corte mais legislativa. Outros acham que era mais judicial, certo? E outros acham que era tinha a combinação dessas duas funções. Então, é um pouco como se fosse o Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, ou o Congresso, ou uma mistura dos dois, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, com funções tanto de legislar quanto de decidir judicialmente pendências, certo? Então, o Sinédrio de Jerusalém, na época da crucificação de Jesus, é citada no Novo Testamento pelo Talmud e pelo historiador Joséfo, que é considerado muito importante pela recriação que ele fez dessa época, certo? Mas todos os relatos sobre o Sinédrio são fragmentados e eles, algumas vezes, são contraditórios, certo? Então, o que o Talmud escreve, às vezes, não é exatamente como as citações que estão no Novo Testamento, e Joséfo também. Então, tem uma certa polêmica, e até hoje se investiga qual seria o papel real do Talmud, certo? Do Sinédrio, certo? No Talmud, ele é descrito como um órgão principalmente religioso,
mas também exercia algumas funções políticas e de judiciário. E até alguns estudiosos defendem a tese de que havia 2 sinédrios, um de cada, exercendo uma função diferente da outra. Mas a maioria dos estudiosos, de todos os lados, acho que só existiu um em Jerusalém no tempo de Jesus. Até porque... Pode falar. Só para contextualizar essa questão do papel civil e do papel religioso, hoje Israel é um Estado laico, então tem o primeiro-ministro, tem o presidente, tem a estrutura governamental, mas o Estado funciona com leis religiosas, mesmo sendo um Estado laico. Por exemplo, a questão da higiene pública, ela é regida pelos rabinos. Então, a questão do kashrut, que é comida gótica, não, é decidida pelo conselho de rabinos e aceita pelos israelitas. A questão do casamento também. Israel não tem divórcio. Então, as pessoas às vezes vão casar na Cipro, vão casar em outros países, para poder ele se divorciar, porque o direito civil ele é muito pautado na religiosa. Então, os religiosos, embora não sejam, digamos, a religião não seja respeitada por muita gente, mas as leis religiosas são base na lei civil no país também, as leis da Bíblia, basicamente. Então, para eles, mesmo os não religiosos, eles têm esse orgulho de ter a Bíblia como base e os escritos rabínicos como base do sistema legal. Então, eu acho que essa ambiguidade entre o poder, o Sinédrio de Jerusalém, que você está falando, com a perseguição, com o exílio, com a destruição do templo e tal, o Sinédrio vagou pela Galileia, em várias cidades, e o Sinédrio, digamos, era a linha vermelha do poder religioso, mas também da identidade civil do povo de Israel. Nós não combinamos, mas essa sua fala sobre Israel atual combina perfeitamente com a observação que ia fazer a seguir, que é: muita gente, os estudiosos aí do judaísmo, acham que seria impossível ter 2 sinédrios, porque para o povo judeu seria impossível essa separação entre funções políticas, judiciais e religiosas. Quer dizer, um pouco do que você está falando, certo? O poder que ainda os religiosos têm na vida de todo dia, certo? Então, o sinédrio, pelo que a maioria dos comentaristas concorda, teriam 71 salas, pessoas, sábios, que se encontravam em determinadas ocasiões numa sala do próprio Templo de Jerusalém, certo? E ele tinha, segundo a interpretação do Talmud, ele poderia indicar o sumo sacerdote, declarar guerra e, no papel de judiciário, julgar falsos profetas, rebeldes, tribos e outros crimes, certo? Há também muita polêmica sobre como a gente sabe, né, Israel naquela época tinha os saduceus, os fariseus, os zelotes. Então, como era a participação desses grupos no sinédrio, certo? Havia uma composição e a representação, ou era dominada por um grupo ou outros? Então, também é outro motivo de polêmica. Alguns acham que apenas os saduceus participavam do sinédrio. Outros diziam que são só os fariseus. E outros ainda acham que não, que tinha essa composição entre as várias correntes, né? Mas se a gente pensar no sinédrio como uma mistura entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal,
aqui no Brasil, eu acho que a gente pode parar um minuto e pensar um pouco, traçar um certo paralelo entre o papel do Sinédrio no julgamento de Jesus e o papel que hoje o Congresso e o Supremo Tribunal Federal têm, certo? Então, há 15 anos, ou talvez menos, nenhum de nós prestava atenção no Supremo Tribunal Federal, certo? Você via alguma coisa de vez em quando, mas hoje os ministros do Supremo, nós sabemos de cor o nome de todos eles. E a gente é capaz de ter, estou falando nós genericamente, mas a gente é capaz de ter uma discussão hoje se o Gilmar Mendes é um bandido ou não é, se o Fux, qual é o papel do Fux, e por aí vai. Nós sabemos o nome de quase de todos os ministros, a gente conversa. Então, é muito interessante pensar a importância que o Supremo tomou no Brasil e a importância que o Congresso está tendo nos últimos tempos, né? Então, nós somos um país em que o Poder Executivo sempre teve uma importância muito grande, né? Determinante, e agora nós estamos nos últimos anos, mas ficou mais clara, eu acho, na minha opinião, essa disputa de poder entre os poderes, né? Essa disputa de quem manda no país ou quem interfere, ficou menos claro, né? Ou até assim, que tem se falado, o Judiciário, o Supremo está legislando quando esse papel é do Congresso e não do Legislativo. Então, as coisas estão muito menos claras, os papéis, eu acho, hoje, né? Então, é interessante pensar que o Sinédrio talvez fosse uma combinação, então, desses dois poderes, e como era curioso um órgão que, ao mesmo tempo, estabelece as normas e julga, né? É uma coisa que, assim, para nós, no nosso hoje, como a gente pensa, é meio surpreendente, né? Mas, como o Paulo Cuca mencionou, depois que teve a rebelião dos judeus contra Roma, entre os anos 66 e 70 depois de Cristo, então o Sinédrio deixou de existir em Jerusalém, né? E aí ele foi se reunir em outros lugares de Israel, né? Então aqui é interessante isso também de você pensar essa movimentação, mas é que faz parte da vida do povo judeu que tinha que ter um órgão para regular e tomar as decisões judiciais, né? Bom, quando a gente vai lá quando Jesus é preso, Jesus então é levado para o Sinédrio, né? E se a gente voltar um pouquinho aqui para quinta-feira, quando Jesus é preso, e eu tomei como base principalmente o livro de João. Então, em João 18, 12, uma observação aqui me chamou a atenção. Então, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Levaram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinham que um homem morresse pelo povo. Então, aí,
Jesus é levado na frente do sumo sacerdote e tem aquele diálogo em que ele interroga Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina, né? Eu achei interessante aqui no João 18:12, que quem prendeu Jesus foi o comandante e os guardas dos judeus, e o amarraram. Então, fazendo um paralelo de novo hoje com os nossos tempos, né, em que uma porção de altos executivos e políticos importantes foram presos, e tem essa polêmica. Eles deveriam serem levados algemados quando eles são presos, ou não? O Temer, por exemplo, recentemente, o Temer não foi preso algemado, porque ele, um senhor, né? Ele não significa uma ameaça, né? Ele dificilmente o Temer, vocês não imaginam o Temer tirando uma arma ou dando um soco no guarda, no policial, o representante da Polícia Federal e tal. Mas, então, e Jesus chegou lá amarrado, eu imagino. Então, estava algemado. Você já se coloca o preso numa situação muito de humilhação, né? Certo? Então, eu achei muito interessante essa observação aqui de João. Bom, então, a gente lembra bem, eu acho, né, a Jesus no Sinédrio, as perguntas que foram feitas para ele, e Jesus também agredido no Sinédrio, né? Então, lá ainda no capítulo 18 de João, quando Jesus responde uma pergunta do sumo sacerdote, um dos guardas que estava ali, no versículo 22, deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você responde ao sumo sacerdote? E de novo, o sumo sacerdote era o chefe do Sinédrio, né? Então, de novo, eu penso nos tempos atuais, em que nas nossas delegacias de polícia, muitas vezes o preso que é pobre, ou que é favelado, ou que é negro, ou que é de uma minoria, chega já apanhando, né? Certo? E antes mesmo de ser interrogado, de ter qualquer evidência, ele já apanha, né? Muitas vezes apanha no carro que está levando ele para a delegacia, e Jesus passou por isso, né? Por esses passos, né? Da humilhação, de se receber uma bofetada na frente do sumo sacerdote, quer dizer, é uma coisa realmente para jogar a pessoa para baixo, né? E existe também uma polêmica sobre se o Sinédrio tinha poder para decidir sobre pena de morte de uma pessoa que tinha feito uma blasfêmia, certo? Que era considerado blasfêmios. Segundo um texto aqui que eu descobri, os gentios que eram vistos ultrapassando certos, entrando no templo em áreas que não eram permitidos, eles eram avisados de que poderiam ser condenados à pena de morte automática. Mas existe uma polêmica entre historiadores, Novo Testamento e de novo Talmud, se o Sinédrio poderia decidir sozinho a pena de morte de Jesus. Então, por isso que ele teria
sido levado para Pilatos, que era governador romano, que tinha poder para fazer isso, né? Então, não precisa, obrigada, né? Existem também algumas pessoas que falam que Pilatos e Caifás, que era o sumo sacerdote, eles tinham convivido muitos anos juntos, certo? Pilatos foi governador lá da Judéia durante um período longo, né? Então ele não estou dizendo que tinha uma conspiração deles contra Jesus, mas existia um certo relacionamento dos dois, né? E Pilatos, de novo, é um personagem muito controverso, né? Polêmico, né? Até os historiadores aí notam diferença na forma como ele é tratado por Mateus, Marcos e Lucas e por João, certo? João é o mais detalhado, o mais detalhista, né, pelo que eu vi aqui, nos diálogos e nas referências a Pilatos, né? Então, quem era esse homem, Pilatos? Pôncio Pilatos, né? Ele tinha sido nomeado governador da Judéia no 5º ano do reinado do Tibério, que era o imperador da Roma, e em Lucas 13:11 há uma breve menção, Lucas 13:11, há uma breve menção de que Pilatos tinha mandado matar inocentes. Eu vou ler aqui o texto para vocês. Naquele mesmo ano estavam presentes alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam, certo? Então, isso é interpretado de que ele mandou matar galileus inocentes, certo? Então, ele era governador, era uma autoridade suprema lá em Jerusalém, na Galileia, e era então o representante do poder executivo, pensando nessas coisas que eu falei antes sobre o papel do Sinédrio. Ele era o poder executivo, né? Eu não sei da Duda, mas assim, a história dela é uma história muito presente para os romanos dominaram toda aquela região, não só. Então eles tinham um costume, eles não tiravam os governantes, né? Eles deixavam o governante também. No caso dos judeus, eles tinham ainda um outro cuidado, uma outra determinação, porque era um povo muito particular, né? Porque com os bárbaros, aquelas coisas todas, eles estavam acostumados a viver. Embora esses povos considerassem um pouco mais populares, eles eram muito violentos, eles não tinham moral, isso era considerado bárbaro. Um contraponto à religiosidade judaica. Isso é o seguinte: eles fazem uma forma, eles distribuem o seu dele, no caso, e nomeiam, porque ele era um cara com mais de outra estrutura. E também há uma referência hoje lá, esse livro,
Ele era uma pessoa mais manipulada, prestava serviço para o outro. Tanto é que Pilatos deu uma confissão a você. A confissão de você. Eu estou aqui, eu não quero falar da confissão de você. Assim, isso é uma prática muito legal. Por isso, talvez, essa importância de achar que nós não temos pesquisas triunfantes. Aquele que não viraria, inclusive, a pele humana, na praia, ali estava assolando também. Então. Essas coisas não misturaram. É o que você está falando. O que eu ia observar é que em João mostra inicialmente Pilatos relutante em até aceitar o caso, né? Lá em João 18, 31, Pilatos diz claramente, né, quando Jesus é trazido para os judeus: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. E aí os judeus responderam: não nos é permitido executar a ninguém. Então, fica claro que o Pilatos não queria se envolver nessa. Ele deve ter olhado: isso aqui é um abacaxi, né? Uma batata quente, né? Um caso, se eu concordar com a morte, o que vai se provocar? E se eu não concordar, pode ter uma revolta, né? Porque nessa fala dos judeus, era explícito, mais claro que isso é impossível, né? Não nos é permitido executar a ninguém. Então, nós estamos levando Jesus lá para ser decretada a morte dele. Nós não vamos aceitar menos que isso, né? Então temos aí a seguida, Pilatos chama Jesus e começa aquele interrogatório, que é um interrogatório muito, eu acho assim, muito curioso, né? Porque ele pergunta: você é o rei dos judeus? Aí a pergunta seguinte de Pilatos, Jesus responde: dizes isto de ti mesmo ou outros disseram isso a meu respeito? E aí Pilatos responde: eu sou judeu? A sua nação e os seus principais sacerdotes te entregaram para mim, para eu te julgar. O que você fez? E Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. E aí Pilatos insiste: mas então você é rei? Você está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí tem a famosíssima pergunta de Pilatos: mas o que é a verdade? O que é a verdade? Né? Acho que essa pergunta dá margem para a gente parar assim e ter um curso de 10 horas, né? A partir dessa pergunta, né? O que é a verdade nesse momento? E para mim, de novo, tem uma ressonância enorme com os momentos que a gente está vivendo, com todas essas fake news e mensagens que a gente recebe o tempo inteiro, que coisas que depois se revelam mentirosas. O que é a verdade hoje nos nossos dias? Né? Onde está a verdade nesse momento? Né? O que a gente lê, o que a gente ouve sobre o Bolsonaro, sobre os filhos dele, sobre outros personagens importantes, é verdade ou é mentira? Sobre o Lula, sobre
os personagens políticos importantes. É verdade ou é mentira? Onde que está a verdade? O que é a verdade nesse momento, né? Eu acabei de ler um livro muito interessante, escrito por um jornalista inglês, em que o livro chama-se A Morte da Verdade. É um livro de ficção, em que um grupo decide acabar com a história. Porque, acabando com a história, eles acham... A história é a base para muitas disputas, muitas guerras, Israel está em guerra com os países que a circundam, por quê? Por causa da história, certo? Toda a controvérsia que existe, muitas situações são provocadas de conflitos, são provocadas pela história. Então, esse grupo decide acabar com a história. O que eles começam a fazer? Queimar as bibliotecas pelo mundo afora, certo? Destruindo os livros, os documentos históricos, certo? E depois eles, então, tentam mudar a história, o passado, mudar a verdade, certo? A verdade que a gente aceita hoje. A partir, por exemplo, nos Estados Unidos, eles começam a dizer que não houve escravidão de verdade, certo? Então, eles destroem os documentos, as relíquias, para tentar... Então, assim, o que é a verdade, né? Acho que nós estamos num momento em que essa pergunta de Pilatos ressoa, né, para a gente, assim, o que é a verdade? Onde que está a verdade no momento em que a gente vive, né? Eu, como jornalista, toda hora a gente está chegando no jornal informações as mais aparentemente absurdas, que depois se revelam verdadeiras, e coisas que aparentemente são verdadeiras depois se revelam como absurdas. E durante a campanha eleitoral, vários dos meus primos, porque eles acham que eu tenho muita informação, me mandavam WhatsApp: Célia, isso é verdade ou mentira? Isso é verdade ou mentira? Eu falei, vai você pesquisar, não, né? Ficavam, especialmente os meus primos mineiros lá de Machado, certo? Mas eu acho que a gente... É um momento de reflexão também, né? E o que Jesus respondeu para a pergunta de Pilatos? O que é a verdade? O que Jesus respondeu? Aqui o texto tem a resposta dele. Então, lá no versículo 38, perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, tornou a ir com os judeus e lhes disse: não acho nele crime algum. Não tem resposta de Jesus, certo? E aí, então, prossegue o julgamento de Jesus, né? Mas, desculpa, o que você pensa sobre o Pilatos? Que ele era pragmático? Eu achei as perguntas tão incríveis, é uma conversa maluca. É uma conversa maluca, eu acho também. Eu acho assim, o que Fala, Anitta. Aqui no 37, ele está dizendo uma coisa importante sobre a verdade. Uhum. Que aquilo que é, os outros atestam, né? Quando ele diz, tu dizes, Jesus respondeu, tu dizes que sou ele. Por essa razão, nasci para ir no mundo, para testemunhar da verdade. Aí ele continua, todos os que são da verdade me ouvem. Tem uma coisa de ser atestado por outro. Depois você me pergunta o que é a verdade, aí Jesus não fala, ele já falou. Uhum. Que é a verdade do outro lado. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse.
Aí ele fala, não acho que tem motivo algum da acusação. Quando você tem liberdade, enfim. Jesus não entra num esquema de debate. Ele diz, aquilo que é. No Velho Testamento, Deus é considerado ele, né? Não se fala aquilo que é, esse é o conceito. Tem uma coisa de que a verdade, ela é confirmada no coração das pessoas, né? Tem um coletivo que sabe que é verdade. Eu não sei se se aplica nas outras coisas da política hoje, porque tem olhares e olhares, perspectivas e perspectivas. Acredito que a verdade é individualizada, dependendo do lugar que você olha, mas aqui nós falando da verdade a partir de um Deus vivo. Tem algo misterioso. Eu assumi, isso é verdade. Não sei. Eu acho que tem umas pistas aí que você está falando, o caminho. A verdade é a vida. Isso. É uma declaração que Cristo isso é católico, não é? Porque ele tratava algumas coisas com os discípulos e tratava algumas coisas no coletivo. Isso ele afirmou no segundo ano. E também, quando Jesus mostra que ele mostra o Deus do tempo se rompe e ele verdadeiramente ele era Deus. Nós temos um momento para dar ele fala isso. Essa sua pergunta ficou embaixo todos os livros filosóficos, porque na verdade tem tratados, tá certo? Um tratado de filosofia sobre a verdade muito interessante. Do ponto de vista de quem lê, na verdade, do ponto de vista de quem leu, daquele que fala, ou daquele que compra o fala. Então, assim, eu acho que é importante dissertar assinalando, e eu acho que isso é o seguinte: que eu estava falando, o fio condutor, da quinta-feira até o domingo, onde os tem lá. E ele, quando ele está lá com os seus discípulos, ele fala sobre as pessoas. João 14, 15, 16 e 17. Eu estava com o discípulo. Isso, assim, né? Nós pensamos que o nosso ponto de vista, a verdade é ele, com o Paulo afirmou. E como é que chama? No domingo passado, durante tudo, ele trouxe isso. O que você ia falar? Há uns anos atrás, tinha um amigo meu que era um Li Shen, ele uma vez disse uma coisa que eu não esqueci, que para ele a verdade é como se fosse uma pedra preciosa. Você pode pensar na verdade como sendo um seixo, uma pedra, sei lá, uma pedra escura, que você olha e tudo que tem para ver está ali, naquela pedra bruta. Mas ele falou na verdade como uma pedra preciosa que está ali no mesmo lugar que a pedra bruta, só que a pedra preciosa ela tem um brilho, ela tem e além de um brilho, ela tem várias faces, e dependendo do ângulo que você olha aquela pedra preciosa, você vê um aspecto dela, e então existe um todo, mas existe também uma luz, existe também um ângulo de observação. Então, por exemplo, em todas essas discussões, desde a época fora de uma, não sei o quê, eu não consigo dar razão para um lado só. Eu acho que cada pessoa que diz uma coisa, a pessoa está realmente falando de alguma coisa. Quando você vai por aquela iluminação, existe uma dimensão. A gente tem que achar que tudo que o outro fala, que eu discordo, que o outro está falando idiotice, que o outro é idiota sempre e eu sou o esclarecido sempre.
quando na verdade não é bem assim. Ou seja, eu gostei dessa definição que o Shen falou, que a verdade ela é uma pedra preciosa que tem multifaces e, dependendo da face que você olha, tem isso aí me lembrou também da história do Rabino. Aliás, depois que o Sinédrio foi destruído, foi desbaratado de Jerusalém, e que o templo foi destruído, toda a adoração e toda a forma religiosa de Israel se tornou o judaísmo rabínico. Ou seja, os rabinos passaram a ser, e a sinagoga e o lugar do encontro passou a ser o lugar central do culto, que era muito mais fácil os judeus se reunirem numa sinagoga ou na casa de alguém, e era muito mais fácil ter um rabino do que ter o sinédrio, ter o sumo sacerdote. Nesse sentido, em muitas cidades da União Soviética, antes das perseguições aos judeus e tal, o rabino era a autoridade jurídica da comunidade. Então, todas as disputas eram trazidas pelo rabino. E aí a tradição rabínica é exatamente de ter, o rabino não podia ter uma opinião só, ele tinha que ouvir várias opiniões. Então, foi uma história que dois homens foram fazer uma disputa com o rabino, e o rabino recebia para julgar, para decidir. Ele tinha essa autoridade e ele tinha esse reconhecimento. Então, foram dois homens com uma causa, e o rabino escutou o primeiro e disse: você tem razão, eu acho que você tem razão. Aí o segundo: não, mas ele não falou isso. E aí o segundo homem apresentou uma outra questão do fato. Aí o rabino escutou o segundo e disse: não, realmente você tem razão. Aí a mulher que estava atrás da cortina chamou ele e disse: escuta, se você disse que esse tem razão e aquele tem razão, nenhum vai te pagar, você não vai receber dinheiro, você não vai julgar a causa. Ele falou para a mulher: você tem razão. Essa história conta do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é assim. Essa sua pergunta aí, estava aqui pensando, eu digo o seguinte, tem uma parada do Pilatos. Eu digo o seguinte, essa historinha tem dois momentos que eu vejo. Existe um momento onde o Pilatos estava desempenhando o papel público dele, a função pública dele. E nesse papel, ele estava buscando aquilo que todo decisor político quer fazer, que é agradar a todos. Então, ele estava querendo arrumar uma saída dentro dos escândalos legais para poder agradar todo mundo. E aí, o que aconteceu é o seguinte: a conversa era uma conversa, a melhor metáfora que eu tenho é uma música que é cantada em mais de uma voz. A música tem um tema só, mas eu tenho mais de uma voz, e cada um canta na sua voz. Então, Jesus ia falando uma coisa, ele ia falando outra, e o negócio estava trazendo mais complicado. Até que há um momento, quando ele faz essa pergunta, eu acho que aí o Pilatos sai do papel público dele, e aí ele é o próprio Pilatos, aí ele olha para dentro. Aí já é uma dúvida quase existencial dele. Eu vejo com sinceridade essa dúvida dele. Aí ele já falou: a pátria já ficou velho mesmo, não vai ter saída para esse negócio. Então, aí ele começou a se introjetar e refletir sobre a questão que estava acontecendo dele. Então, eu queria complementar esse desenho que a gente está fazendo do Pilatos, citando aqui, Pilatos foi citado, esse historiador que eu mencionei antes, Joséfo, em duas ou três obras dele, ele cita Pilatos. Então, ele é uma fonte independente, certo, da Bíblia, não tem nada a ver com o Novo Testamento, nem com o Talmud e tal, e ele confirma, então, que Pilatos foi governador da Judéia, e ele conta duas histórias muito curiosas sobre Pilatos. Uma é que Pilatos tentou combater o judaísmo
colocando efígies do César durante a noite em Jerusalém, certo? Ele tentou colocar essas, não sei se eram estátuas ou só imagens do César, então ele colocou de noite para evitar protestos, certo? Mas ele teve que teve protestos, manifestações, ele tirou as efígies de Jerusalém. Então, eu acho que isso, segundo aqui as interpretações, ele queria ser visto como um governador de uma região dos romanos mais importante, mais ativo, mais que conseguia impor a Roma de uma forma mais dura do que os outros governadores, porque talvez ele fosse ambicioso e queria subir na carreira, na burocracia, vamos dizer assim, romana. A outra coisa que também é citada por Joséfo é que ele pegou fundos sagrados para construir, fundos que não eram destinados a isso, para construir um aqueduto em Jerusalém, certo? Então, Joséfo cita isso em 2 livros dele. E aí, de novo, teve protestos, e Pilatos, arranja uma emboscada para silenciar esses manifestantes, certo? E ele manda matar uma parte das pessoas que estavam em protesto, que estavam desarmados. Então, ele era um homem assim, de uma personalidade agressiva, guerreira, e talvez mercurial. Talvez ele hoje fosse valorizado como um gestor eficiente, vamos dizer assim. Queria mostrar serviço. Que queria mostrar serviço, exatamente. Fala, Anitta. Interessante que Jesus sabia que ia morrer. Uhum. Ele precisava que a decisão fosse pela morte dele. E ele diz anteriormente que os seus seguidores, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Porque não teve reação. Não, só de Pedro, né? Mas agora o meu reino não é daqui. A verdade, ela prevalece. Tem uma coisa sobrenatural no mundo natural. Eu particularmente creio agora mais do que nunca nisso, depois de muita coisa que eu venho vivendo na minha vida em relação a verdades e acusações e óticas, dessa história toda do racismo que eu enfrentei e ainda enfrento. O ponto de vista está correto de quem advoga, mas o tempo, a história e aquilo que é para ser, vai ser, porque o controle da história e o controle dos processos ultrapassa a humanidade, que é algo sobrenatural mesmo. Não dá para disputas. O que eu tenho percebido que quando Jesus diz que Ele é a verdade, isso vai aparecer, como apareceu. Nesse dia, não. Nesse dia, Pilatos ficou de ver com todo mundo, todo mundo manda matar, mata, todo mundo acha que está certo, os discípulos estavam todos entristecidos e deprimidos. Só no domingo, e depois é que a coisa começa a virar. Porque a ressurreição é um negócio que deixa todo mundo. E agora? Como é que lida com isso? É verdade. É a verdade. Bom, eu estou vendo que meu tempo está acabando, eu vou fazer só uma curta. Pois não. Se você tem material aí, eu acho que você preparou um pouco mais sobre essa coisa. Não quero falar mais, não. Não. Eu queria passar o livro.
Não, Você não. preparou? Não, Tem mais não, material? não, 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 não quero, não. Obrigada, mas não. Eu só quero fazer... Sexta-feira, eu fui ler de novo o pedido da Tatiana sobre o que eu deveria falar. E daí ela fala que também gostaria que quem fosse falar hoje falasse sobre essas mulheres que estavam ao pé da cruz, né? Então eu fui ler lá em João, já agora no capítulo 19, 26, vendo Jesus ali a sua mãe, 25, junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. 4. E então tem uma irmã Maria. Eu nunca tinha prestado atenção. Olha que eu leio a Bíblia desde os 10 anos, talvez. E eu nunca tinha prestado atenção nessa personagem. A irmã de Maria estava com ela no momento mais dramático, mais triste da vida dela, que foi a crucificação de Jesus. Então, vocês sabem, eu tenho 5 irmãos, 2 irmãs e 3 irmãos. E tenho 11 sobrinhos. E tenho um bando agora de sobrinhos netos. E eu fiquei pensando, e vou ter neto, mas eu estou querendo falar do meu papel de tia. A tia de Jesus, certo? Eu nunca tinha prestado atenção nessa mulher, a tia de Jesus, certo? Então, eu fiquei... Ontem foi um casamento de uma sobrinha querida, nossa, amada, certo? E eu fiquei pensando o tempo inteiro no meu papel de tia. Essa tia essa irmã que acompanha Maria. Você vê o seu filho ser morto, em morte horrorosa, terrível, cruz, né? Assim, uma coisa... E a irmã, talvez eu fique imaginando que ela estava abraçando Maria, né? Sustentando Maria, né? Abraçada com Maria, assim, aquela coisa de irmã. Mas ela também, como tia, deve ter sido um sofrimento, né, pungente, horroroso, né? Uma coisa muito triste. Então, aqui é só um detalhe, mas esses outros papéis que a gente tem na vida, de primo, de tia, de tio, como a gente pode ser uma bênção e como eles são uma bênção para nós, né? Então, eu sei que a Tatiana é uma bênção para os meus filhos, né? Os meus filhos gostam muito da Tatiana e ela é assim uma tia muito bacana, muito próxima deles e eles gostam dela, né? E eles têm um impacto, ela tem um impacto na vida deles que vai durar para sempre, né? Ela tem uma marca da Tatiana. Então, eu fiquei muito comovida e agradeço a Tatiana por ela ter feito essa menção, porque eu descobri essa personagem, a tia de Jesus, né? E então, hoje nós falamos aqui de coisas de sinédrio, de Pilatos, de poder, de vida pública, judiciário. E aí é bom terminar essa reflexão pensando nas relações familiares, né? No papel da tia. Então eu encerro assim. Só uma observação interessante, eu acho, é que essa coisa das Marias no Novo Testamento é muito complexa. Sim. Os teólogos, eles Sim. muito até hoje. Sim. Então há muita confusão Sim. sobre as Marias. Não se dizia muito, não tinha sobrenome. Então, Maria, que Maria? Há pelo menos aí 4 Marias. Então, inclusive, dizem que faz um uso, às vezes, indevido. Por exemplo, aquela história que Maria Madalena ter sido uma prostituta antes. Alguns autores dizem que é um uso machista, porque era outra Maria. Maria Madalena nunca foi uma prostituta. Então, há um arrependimento da própria Igreja Católica
pediu desculpa publicamente a Maria Madalena, que as evidências dizem que ela não tinha sido uma prostituta. Então é interessante essa pesquisa sobre as Marias do Novo Testamento, que é uma pesquisa em curso, ainda não está completamente consolidada. A Igreja Católica, por exemplo, considera... Madalena arrependida, daí que vem o termo. Não, mas sobre essa irmã porque considera que ela era a mãe do que a Igreja Protestante considera que são os irmãos de Jesus. Certo? Então eu vi também que tem toda uma polêmica entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica. Ela também é uma santa da Igreja. Maria. Então tem outra. Talvez uma fosse Maria da Paz e a outra Maria João e a outra Maria Aparecida. Tem 8 irmãs, são todas Marias. 8 irmãs. 12 mulheres, todas Marias. Então, não sei. Como o Sérgio está falando, não tem sobrenome, né? Sim, às vezes cognomes. Maria de não sei o quê, Maria do José de não sei o quê. Maria de José. Cidade dele. Mas ela não tinha dúvida, era irmã da Maria, mãe de Jesus. Segundo está escrito aqui em João, está escrito Maria e a irmã dela. Então... Eu acho interessante há um protagonismo na história de Jesus, né? Nos acontecimentos finais, há um protagonismo feminino importante da gente destacar. Eu acho, viu, Vera, que a gente devia fazer um curso sobre as mulheres na vida de Jesus. Eu acho que nesses tempos em que a gente tem estudado tanto o papel da mulher, tem brigado, batalhado, as nossas jovens, né? Eu acho que a gente devia pôr as jovens aqui da igreja para falar sobre o papel das mulheres na vida de Jesus é isso. Certo? Então, acabamos.